Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai fazer mais um tema natalino, certo? Pra gente encerrar a semana. Tem esse que foi a pedido de uma seguidora aqui do canal, tá? Um grande beijo e obrigado, tá? Por estar contribuindo com sua sugestão. E estamos aqui sempre disposta a trazer conteúdos que vocês peçam, que sejam relevantes, tá? E nada melhor do que eu ter uma natalina, né? Tá chegando o Natal, então ainda dá tempo de fazer, tá certo? Então a gente vai fazer mais esse e o último para finalizar a nossa semana natalina, certo? Na quinta-feira, dia 2 de novembro, foi feriado, né? Dia de finados, então eu não postei nada. Mas hoje, na sexta-feira, dia 3, a gente tem nosso conteúdo normalmente, tá certo? Então, olha só, pessoal, vim aqui trabalhando com a cor azul mar para fazer o fundo. Tamires, por que esse fundo tão forte, já que você disse que o fundo tem que ser leve? Pessoal, a gente vai trabalhar com o boneco de neve, ele é branco. Então, se eu colocar um fundo muito claro, ele não vai se destacar, tá? Então, esse azul aqui, ele já é proposital, porque eu vou ensinar pra vocês uma decoração, tá? Pra quem não tem stencil, certo? Dá pra fazer com o próprio pincel filete. Eu preciso que a sua tinta branca, ela esteja bem líquida, tá? Você pode diluir com soro fisiológico, certo? Eu tô usando aqui o pincel filete para preencher essas partes menorzinhas, mas pode ser até o pincel número 2, não tem problema, certo? E esse azul mais escuro, ele é proposital para que a gente consiga fazer como é que eu posso dizer? Uma decoração no fundo, tá? Vocês vão entender mais lá na frente, certo? Bora lá. O nosso boneco de neve, o chapéuzinho e a parte do rosto é branco. Então, a gente vai vir diretamente com branco para trabalhar fazendo a nossa pintura, tá? Vocês vão enxergar o risco tranquilamente, certo? Então, você já pode ir preenchendo a parte aqui do chapéu, né? Só essa parte aqui, que é branco. E a parte do rosto também, tá certo? Essa parte aqui também é branco. Para sombrear, eu venho com cinza. Você pode usar o cinza, né? Ou o cinza lunar, ou o azul ardósia, se você não tiver nenhum tom de cinza. Se você tiver o preto, você pode transformar na cor cinza. Como é que eu faço isso? Pega um pratinho, pouca tinta, coloca o preto, um pouquinho do branco e você vai dosando até dar a cor cinza, tá? Então, é simples de fazer essa parte, tá certo? Aí, eu vim com a cor cinza pra sombrear, venho primeiro aqui, ó, fazendo a sombra do rosto, né? Porque como o chapéu tá em cima, então essa parte aqui, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Porém, pessoal, vocês têm que se atentar que depois que o branco seca, ele some um pouquinho. Então, a gente precisa retocar essa luz de novo com o branco novamente. Então, eu vou esperar secar pra depois eu retocar novamente, tá? Aqui eu também venho com cinza. Puxo pro centro e venho aqui nessa lateral e puxo pro centro também. Pessoal, se vocês tiverem aquela tinta Acry Puff, né, branca, vocês podem colocar no chapéu e dar o relevo, como se fosse como se fosse aquele tecido, eu esqueci o nome agora. Aquele tecido fofinho, sabe? Que a gente normalmente faz chapéu de Papai Noel, tá? Então, você pode utilizar a tinta Acry Puff. Ou depois de seco, pode vir com pincel pituá e vir com batidinhas, né? Por cima desse branco. E ele vai também dar aquele efeito 3D, tá certo? Mas eu quis deixar mais simples, porque nem todo mundo tem, né, o pincel pituá e nem todo mundo tem a tinta Acry Puff. Então, eu preferi deixar mais simples também, tá? A parte do braço eu também fiz a mesma coisa, branco e cinza. A parte do chapéu eu vim com vermelho tomate, mas pode ser também o vermelho escarlate, tá?
Vocês podem ir alternando também com vermelho fogo ou vermelho vivo, certo? Que também dá certo, ele dá um brilho. Só que aqui eu quis deixar um pouquinho mais rosinha, tá? Aí eu vim com o vermelho, preenchi tudo e venho com o vinho para sombrear, tá certo? É a junção perfeita, né, gente? A cor vinho e a cor vermelha é o par perfeito, tá? Então, sempre quando vocês verem eu fazendo a pintura, sempre vão ver o vermelho tomate ou vermelho escarlate e a cor vinho, porque ela é a cor de sombra que vai dar certo com o vermelho. Se eu quiser mais escuro ainda, eu posso vir com berinjela, tá? Mas não é o caso aqui, tá certo? Eu vou fazer a sombra aqui do chapéu, né? Aquele caimento que o chapéu tem normalmente, né? Pra gente dar aquele movimento, pra não ficar aquela coisa muito, né? Então, a gente vem sombreando aqui. E pra iluminar, pessoal, eu usei o branco, tá? Pouca tinta, porque o branco em contato com o vermelho, ele vai se transformar em rosa, tá? Então, o ideal é sempre pouca tinta, limpa o pincel, tira o excesso, tá? E vem trabalhando só com essas cores aqui que tá no tecido, certo? Ó, vem tirando o excesso, pouca tinta. Se tiver muita tinta no seu pincel, limpa o pincel, lava, seca e vem trabalhando aqui no tecido, espalhando a tinta que você já colocou aqui no chapéu, tá certo? Não mexe muito, porque ainda quero alguns tons de vermelho, tá bom? Se vocês quiserem, depois pode retocar novamente, pode acrescentar um vermelho vivo ou vermelho fogo, tá? Não tem problema. Eu preferi deixar assim mesmo, tá certo? Se quiser colocar glitter também pode, tá? A criatividade fica de acordo com vocês, tá bom? Pra luva, novamente, vermelho tomate e vinho para sombrear, tá certo? Somente essas duas cores. Ok? Utilizo o branco para iluminar, certo? Se precisar, depois eu corrijo. Se eu vi que ficou, eu vou olhando o risco, né? Vou observando e vejo. Se precisar corrigir, eu corrijo com a tinta ainda úmida, tá certo? Para iluminar, eu utilizei o branco, tá? Pouca tinta também. Certo? Se eu vi que está em excesso, depois eu consigo corrigir, tá? Volto com um pouquinho do vermelho para corrigir esse excesso, tá? De tinta branca. Igual eu fiz aqui, ó, nessa parte da luva. Aqui a gente vai observando e vai corrigindo, tá? Pra fazer o cachecol, eu vim com o pincel filete e vim fazendo, tipo assim, gente, uma cor branco, aí deixa um espaço, aí no outro branco, deixa um espaço no outro branco, porque a gente vai fazer a mesclagem de branco com vermelho, tá? Então, a gente vai fazer essa brincadeira aqui, ó. Pinta um, deixa um, pinta um, deixa um, porque aí fica mais fácil de colocar o vermelho depois, tá? A gente vai saber já onde vai posicionar o vermelho, ó.
Venho com vermelho. Tô usando o pincel filete, porque eu não tenho o pincel número 2, mas pode ser o pincel número 2 também, tá? Esse meu pincel filete, ele tem as cerdas mais longas, então dá super certo, tá? Mas pode ser também um pincel número 2, tá? Que também vai dar certo. Pincel número 2, pincel número 0, ok? Eu venho fazendo aqui, a parte que eu deixei sem fazer nada, né? Deixei vazio, eu venho preenchendo com vermelho, certo? Não vou acrescentar sombra nem luz, vou deixar do jeito que está, tá certo? Somente preencher aqui, ó. Um vermelho, um branco, um vermelho, certo? Aqui eu resolvi que precisava colocar mais um vermelho, aí eu coloquei aqui mais um vermelho, certo? Pra fazer a faixa, eu utilizei uma cor mais escura, certo? Mas como não deu pra ver o nome direito, então vocês utilizam uma cor mais clara, certo? A não ser que vocês queiram corrigir o nome depois. Eu utilizei o verde bandeira, tá? Utilizei o verde bandeira e um pouquinho do branco para iluminar. Porém, eu tive dificuldade em fazer o nome, tá? Porque eu não consegui enxergar o risco aonde estava escrito o nome, tá? Então, o ideal é fazer um pouquinho ele mais claro, né? Você pode usar o verde musgo, por exemplo, ou um outro tom de verde e ir sombreando, né? Por exemplo, eu poderia ter usado, né, o verde bebê com o verde bandeira, certo? Que aí daria para enxergar o risco tranquilo com o verde bebê e sombrearia com o verde bandeira, tá? Mas eu não pensei que eu pensei que ia dar para ver o risco do nome, né? Mas não deu, gente. Aí eu tive um pouco de dificuldade depois de fazer o nome, tá certo? O que eu fiz de um lado, a gente repete do outro lado também, tá? Vim com verde bandeira e vim fazendo a parte de luz com o branco, tá certo? Usei um pouquinho do branco para iluminar. Ok? Sempre espalhando bem, mesclando bem as cores. E aqui eu preenchi todo com o verde bandeira, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá? Isso ajuda bastante o canal. Não peço nada além disso, pessoal. Deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com os amigos, tá? E deixar a sua sugestão também, se você quiser ver alguma coisa, né? Alguma pintura em especial, o que eu puder fazer, eu vou trazer pra vocês, tá? Vocês podem deixar também a sua sugestão aqui na descrição, nos comentários, tá bom? E eu vou estar deixando também o link para vocês encontrarem o risco, tá? E pintar junto comigo, tá certo? Aqui eu coloquei um pouquinho do branco para realçar, certo? Aí observe que não dá para me enxergar o nome, né? Eu fiquei tentando... Aí depois eu peguei um lápis e fui fazendo o nome. Só que daí ele não ficou igualzinho o risco original, né? Então, o ideal é pegar uma cor mais clara pra conseguir enxergar o risco por completo, tá certo? Eu fui fazendo aqui um mais ou menos, fui vendo o risco, né? E fui fazendo aqui um mais ou menos, tá? Mas é assim mesmo, é errando que a gente aprende, né, pessoal? Aí eu já dou a dica, né? Não utilize cor escura na faixa. Utilize uma cor mais clara e a cor mais escura pra sombrear. A cor escura pra sombrear pode. O que não pode é a faixa inteira ser toda escura e não dá pra ver o nome. Vocês ficaram com dificuldade de escrever, né?
Gente, a minha tinta, ela tá bem diluída, então ela tá bem aguada e fica mais fácil da gente trabalhar. Depois que seca, a gente precisa retocar um pouquinho, mas ela facilita muito quando a tinta ela tá mais líquida, tá? Pra escrever, pra fazer detalhes, tá? Então, fica essa observação pra vocês também. Eu diluo com um pouquinho de soro fisiológico, tá certo? Vocês também podem fazer o mesmo, tá? Ou soro fisiológico, ou diluente, ou clareador, enfim. Mas nem todo mundo tem clareador perto, é caro, né? Então, o soro fisiológico, pra mim, ele foi uma das melhores coisas que eu me apresentaram pra mim diluir a tinta. Porque é muito bom, pessoal, muito bom mesmo, certo? Mas também fica a critério de vocês, tá? Se quiser utilizar o diluente, pode utilizar tranquilo, tá? Ou o clareador. Pra deixar sua tinta mais líquida. Ou aquarela silk. Tem os produtos específicos para pintura, tá, pessoal? Mas, nosso jeitinho brasileiro de ser, né? A gente vai improvisando com o que tem, certo? Espero que vocês gostem das dicas, tá? Das videoaulas também. E não esquece, pessoal, de deixar aquele like, tá? Eu vou estar deixando também o link da minha página para vocês ir lá curtir, comentar, tá bom? Compartilhar, tá certo? Olha só. Fiz aqui, né? A faixa, o nome. E a gente vai fazer agora os detalhes, o acabamento, né? Que é tudo, que chama a atenção, né? Vou pegar aqui, para fazer a parte do nariz, eu utilizei a cor cenoura, mas pode ser também a cor laranja, tá? Somente a cor cenoura, tá? E um pouquinho do branco para iluminar aqui em cima para baixo, ó. Só isso, não sombreei nem nada, tá? Aí, pra fazer a parte de luz, eu venho retocando com o branco, já tá seco aqui, né? Eu venho retocando o rosto, certo? Pra deixar mais claro o braço e a parte aqui do branco, ó. Porque eu preciso que esse branco esteja seco pra mim poder retocar, tá certo? Se ele tiver úmido, não vai dar muito certo, ok? Então, o ideal é a tinta já seca, né? Para fazer o acabamento aqui do olho, eu utilizei somente o preto, certo? E da boca também, eu utilizei somente o preto. Pincel filete. Prontinho, ó. Certo? Agora, um pontinho branco aqui e outro aqui pra gente fazer o brilho do olho, tá? Que é importante. E pra fazer o acabamento final, eu venho com pincel filete e venho fazendo primeiro um X. E nesse meio, eu venho fazendo esses tracinhos, ó. Como se fosse um brilho, né? Uma luz. E olha só como fica legal, gente. Tá vendo? Eu vou fazer aleatório, tá? Ó, quem não tem stencil, utiliza o pincel filete, a sua tinta bem fina, não pode ser uma tinta grossa. Isso a gente consegue com diluente, com clareador, com soro fisiológico, consegue diluir a tinta e ela fica mais ralinha, tá? Então, eu fui alternando aqui, ó. Primeiro eu faço um X pra mim ser a minha base, né? E depois eu venho traçando, tá? Linhas aqui, ó, nos espaços que ficam, certo? Olha só. Eu venho observando aqui, ó, onde tem espaço, pode ser maior, menor. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Bem fininho, tá vendo como fica fininho? Que a tinta, ela tá bem aguada, tá? E agora eu venho fazendo bolinhas, tá? Com o próprio pincel filete, a ponta do pincel, pode ser o cabo também, tá? E eu venho fazendo a decoração aqui, ó, com bolinhas. Pra quem não tem stencil, fica um trabalho bonito, chamativo, é o acabamento final, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like.